Olá pessoal, o objetivo aqui desse vídeo é a gente trabalhar aí com um novo recurso, né, que é o recurso de fetch, ou seja, a gente fazer uma busca utilizando aí o React Native. Que busca que vai ser essa? Nós vamos consumir uma URL, né, dados de uma URL do tipo JSON, do formato JSON, tá? Então a gente tem que se pressupor aqui nesse vídeo que a gente já tem uma aplicação PHP, e nessa aplicação PHP nós temos uma conexão com o banco de dados, e nessa aplicação com conexão com o banco de dados, nós já temos um arquivo que retorna dados do banco no formato JSON. Tá? A gente vai partir desse pressuposto. Então, bora para a parte prática aqui. Vou abrir aqui primeiramente o meu navegador e vou acessar uma URL que é a que nós vamos utilizar para fazer aqui esse exemplo, tá? Então eu já tenho aqui hospedado nesse domínio aqui, né? Um domínio que eu tenho meu, um arquivo chamado json-categoria.php. Esse arquivo json-categoria.php, o que ele faz? Ele faz uma consulta numa tabela de categoria, né, no meu banco, tá? E retorna para a gente esses valores aqui, tá bom? Que é os valores no nosso formato JSON. E é importante a gente saber, né, que essa estrutura aqui, ó, ela se chama categorias, tá? Porque nós vamos usar essa palavra aqui também no nosso código com React Native. Então, uma vez que eu já tenho aqui essa URL, né, agora basta eu criar uma aplicação com React Native, por exemplo, para poder trazer esses dados que eu tenho aqui da minha tabela, tá? Eu já tenho aqui aberto, né, um projeto. A gente economiza tempo, eu já tenho aqui um projeto do React Native, tá? Ele traz aqui apenas uma view com uma text, tá? Está importando aqui somente o text e a view. E eu também já tenho aqui a execução desse meu projeto, tá bom? Tá trazendo aqui a palavrinha texto, que é exatamente a palavra que eu tenho aqui. Agora, a gente vai começar a fazer a programação aqui para trazer os dados lá da nossa URL. Primeiramente, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que importar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, vírgula. Nós vamos ter que importar um negocinho chamado aqui use effect, né? Para que vai servir aqui esse use effect? Esse use effect quer dizer o seguinte, que quando a gente carregar o nosso aplicativo, ele vai renderizar tudo o que precisa. Após o término da renderização, aí ele vai executar alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser o quê? A nossa rotina aí com o arquivo do tipo JSON, tá? Então, eu vou precisar aqui do use effect, vírgula, e também vou precisar do use state. A gente já viu aqui nas nossas aulas o uso aqui de estados, né, para a gente poder mudar alguma variável em tempo de execução, tá? Então, eu vou precisar desses dois carinhas. Além aqui do use effect do use state, nós vamos precisar também de uma flat list, tá? Para a gente trazer aqui a nossa lista de dados, né? Porque como são uma série de itens, a gente pode utilizar, por exemplo, a flat list. E vamos usar também Activity Indicator, tá bom? Para que vai servir aqui esse Activity Indicator? Isso quer dizer que ele vai rodar algo, né? Para aparecer aqui na nossa página depois da renderização. Então, o que vai disparar, que ele vai trazer ou não os dados da nossa lista, vai ser aqui esse Activity Indicator. Tá bom? Então, a gente vai precisar apenas desses 4 carinhas aqui por enquanto. Tá? À medida que a gente for fazendo outras coisas, né, a gente pode acrescentar novos itens aqui nessa parte do import. Muito bem. Depois disso, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Dentro da nossa function, né? E fora aqui do nosso retorno, porque lembrando, o nosso retorno aqui é para trazer só a parte visual, né? Nós vamos declarar aqui duas constantes. A primeira constante, nós vamos chamá-la de... vai ser um vetor, né? Nós vamos colocar aqui, ó, carregando... Poderia ser carregar, mas vamos colocar aqui, ó, carregando e vírgula set carregando. Para que vai servir
isso daqui, né? Isso daqui vai servir para ele tentar trazer, né, os dados lá do nosso arquivo JSON e fazer a exibição, tá? Então, eu vou chamar aqui de carregando e ele vai trazer aqui um use state, né? E nós vamos começar atribuindo aqui o valor de true, tá? Isso quer dizer que ele vai trazer aqui os dados para nós. E a outra constante também vai ser um vetor, que aqui eu vou chamar de dados, né? Adivinhem que dados que são esses, né? São os dados do arquivo JSON. E aqui vai ser o set dados, tá? Que ele vai receber também um use state, né? Só que nesse use state aqui, ó, para os dados, como a gente tem uma série de dados, eu não sei quantos, pode ser 1 ou pode ser 1000, tá? Eu vou mandar retornar aqui para a gente, né? Ele iniciar aqui, ele vai sempre devolver para a gente um vetor. Então, é assim que a gente trabalha. E agora vem a nossa novidade aqui, que é o tal do use effect, né? Quando a gente vai trabalhar com use effect, a gente coloca a palavra use effect, abre e fecha parênteses, né? E aqui dentro nós vamos trabalhar com a famosa arrow function, tá? E aqui nesse use effect, ó, ele vai processar algumas coisas aqui para nós. Que algumas coisas que vão ser essas. Aqui está a estrutura da nossa arrow function. Nós vamos colocar aqui, ó, o fetch, né, que é a busca, tá? Então ele vai tentar buscar alguma coisa. Nesse fetch nós vamos colocar, ó, entre aspas simples, a nossa URL. Tá? Então é só eu pegar aqui no meu navegador a URL que eu quero trabalhar, a URL completa, tá bom? E vou colocá-la aqui. Muito bem. Então o nosso maior sonho é que essa URL ela consiga rodar direitinho, tá? Se ela conseguir rodar direitinho, aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Então o quê? Aí nós vamos abrir e fechar parênteses no começo, e aí nós vamos falar o seguinte aqui, ó, que eu vou ter uma variável resposta, certo? Que ela vai pegar aqui uma setinha, tá? E eu vou colocar aqui, ó, resposta.json, tá? Ou seja, eu quero ter uma resposta desse carinha aqui, tá? Então, resposta.json. Se isso aqui também der certo, né? Então o que? Vamos abrir de novo aqui parênteses, vamos colocar aqui, ó, JSON, tá? E aí nesse JSON eu vou colocar aqui uma setinha, e essa setinha vai trazer aqui, ó, set dados. A gente já tem, né, essa constante aqui, set dados lá em cima, que ela vai guardar o que? Um vetor. E nesse set dados, o que nós vamos colocar aqui, ó? No set dados, nós vamos abrir novamente um par aqui de parênteses e vamos falar que ele vai trazer para a gente, ó, JSON ponto, e aqui nesse JSON ponto, galera, é aqui que entra, né, a estrutura que nós precisamos saber. Ó, eu tenho aqui um vetor de dados, certo? Ele começa aqui, tá? E esse vetor de dados, ele tem um nome, que é categorias. Então, eu vou até copiar ele aqui para não errar. Daí que vem essa categoria. Então, se tiver tudo certinho, né, ele vai abrir aqui a URL, vai guardar aqui uma resposta no formato JSON, e do meu JSON ele vai trazer para a gente a estrutura categorias. Tá? Se algo der errado, a gente vai usar aqui um catch, tá? E aqui nesse catch, um par de parênteses primeiro, vamos colocar aqui uma arrow function. O que eu fiz aqui? Ah, tá, que ele está pegando de cima. Então aqui abre parênteses, vou abrir aqui um novo par de parênteses, vou colocar aqui a minha famosa setinha, e na minha setinha eu vou colocar aqui entre parênteses um alert com a mensagem de erro ao carregar a lista, tá? Então é só para caso, né, essa é a parte ruim, que a gente não quer que isso aconteça, tá? A gente quer que isso funcione. Acho que esse daqui nem precisa colocar. Vou deixar assim. Depois a gente vê se dá algum erro.
Muito bem, então, nosso maior sonho é que execute aqui essas 3 linhas. Se der algum problema, ele vai executar aqui esse catch, né? A gente já sabe que precisa corrigir algo provavelmente por aqui, tá bom? E de qualquer jeito, a gente vai colocar aqui, ó, finally. E nesse finally, abre e fecha parênteses também. Opa, faltou colocar aqui o famoso ponto, tá? E no nosso finally aqui, a gente vai abrir novamente aqui uma arrow function. E nessa arrow function nós vamos colocar, ó, o set carregando como false, né? Ou seja, ela começa sempre como um true, ou seja, vai disparar aqui esse useEffect depois que rodar tudo que tiver aqui no return. Aí ele vai chamar aqui o useEffect. E aí, por último, ele vai setar aqui o set carregando como false. Muito bem. Fora isso, eu vou colocar uma vírgula aqui depois do meu par de chaves, né? Porque eu vou falar que esse meu useEffect ele vai retornar para nós um vetor, tá bom? Então, por enquanto, é isso. Essa é a parte, né? Para ele poder fazer aqui a busca no nosso código, tá? Na nossa view, o que nós vamos ter que fazer aqui, ó? Eu vou colocar depois aqui do text, depois a gente muda aqui o texto. Eu vou colocar aqui uma interpolação, tá bom? Então, dentro da view eu coloco uma interpolação e vou falar, ele conseguiu carregar, né, alguma coisa? Está carregando alguma coisa? Isso é uma pergunta, tá? Então, isso aqui é um if ternário, né? Vocês já devem ter visto em algum momento aí no curso, tá? Ele conseguiu carregar alguma coisa? Se sim, nós vamos usar aqui, ó, o Activity Indicator, tá? E aí, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos abrir um par de parênteses, tá? E aí, nesse par de parênteses, adivinha o que vai aqui dentro? É a nossa famosa flat list, que nós precisamos colocar aqui 3 parâmetros. O primeiro é o data, tá? Esse data, ele vai receber quem aqui pra gente? Vai receber os nossos dados. Então, aqui, ó, data vai receber aqui os nossos dados. Isso é super importante, tá? Se vocês não se recordam aí da parte de flat list, é bom a gente rever aí um dos vídeos anteriores, que fala sobre o assunto. Depois nós vamos precisar aqui da nossa key extractor. E da nossa key extractor vai receber aqui uma interpolação, tá? E essa interpolação vai ser o quê? Primeiro aqui vai ser o nosso ID. Opa! Vamos colocar isso aqui também entre chaves, né? O ID, vírgula, index. Aqui ele vai receber uma setinha, né? Que é a nossa arrow function de ID. Só que aqui o ID, só para especificar para vocês, é o nosso ID categoria, tá? ID, opa, categoria. Cadê o nosso código? Aqui. Então, aqui eu vou mudar para ID categoria e ID categoria. Muito bem. E a nossa última parte aqui da nossa flat list, né, que ela é tranquila aqui, é o nosso render item. Tá? O render item aqui é para a gente poder exibir os valores que a gente quer da nossa lista aqui. Então, eu vou usar aqui uma interpolação. E aqui nessa interpolação, eu vou chamar aqui o nosso de item, né, de item aqui. E ele vai usar uma setinha, tá, para trazer alguma coisa. E essa alguma coisa aqui, nós vamos colocar dentro de um text. Opa! Dentro de um text. E nesse text aqui, aí sim nós vamos pegar o nosso item, né? Com uma interpolação aqui, ó, item, ponto, e aí o nome da coluna que a gente quer exibir. Que é aqui, vão ser 2 colunas que a gente tem apenas, ó, o ID categoria e a categoria. Vamos ver aqui. ID categoria, tá? Espaço aqui e opa, e
categoria apenas, tá bom? Bom, galera, esse vídeo aqui ele vai estourar, eu vou encerrar e a gente continua num próximo vídeo.